Hoje nós vamos explorar um pouquinho sobre o conceito de termos semelhantes. Os termos semelhantes é uma parte que é pilar da álgebra e faz com que a gente consiga reduzir alguns problemas que são um pouco mais extensos, fazendo com que a gente ache a resposta com muito mais facilidade. Então, não se esqueça de pegar seu lápis, borracha e seu material e vem estudar comigo. Vamos embora! Antes de entender sobre termos semelhantes, é importante você saber o que é um termo algébrico, o que vem a ser um termo algébrico. Um termo algébrico, eu separei aqui em um quadrinho, um termo algébrico, ele possui duas partes, na verdade três, né? A terceira eu já vou te falar, mas eu vou me concentrar aqui na parte literal e no coeficiente. Então, todo termo algébrico, ele tem que ter uma parte literal e um coeficiente. Mas o que é isso, professor? A parte literal, você já deve ter percebido que tem que ser a letra. Então, ó, a letra desse 3x aqui, ó, eu vou escrever aqui embaixo. Qual que é a letra do 3x? Você já deve ter percebido que é o próprio x. Então, o x é a parte literal. Ok. E o que é o coeficiente? O coeficiente, ele não é o número. Muitas pessoas confundem achando que é o número, mas ele é o número que está ao lado da letra. Então, anota no seu caderno aí que coeficiente é o número que está ao lado, bem coladinho com a letra, ou seja, multiplicando a letra. Então, nesse caso aqui, é o 3. Então, o 3 é o coeficiente e a parte literal é o x desse termo aqui. Então, esse 3x é um termo algébrico, porque ele possui uma parte literal e um coeficiente ao lado, ok? Aí eu já vou te falar aqui também que um termo algébrico também pode ser, eu vou colocar isoladamente aqui, um número solitário, sozinho, sem amigos. Pode ser um número. Por exemplo, eu poderia acrescentar aqui, se eu quisesse, o número 7. Se ele está junto de uma expressão algébrica, então ele vai ser um termo também, ok? Então, vamos seguir aqui. Qual que vem a ser a parte literal do menos 7a? Então, a parte literal é a letra. Então, eu vou acrescentar aqui o A. E qual o coeficiente, que é o número que está coladinho com a letra, multiplicando, tem que ser o menos 7. Beleza, facinho, né? E aqui no y, que também é um termo, repara que uma letra só também é um termo. Por quê? Ele tem o próprio y como uma parte literal, mas e qual o coeficiente? Aí você vai analisar dessa forma, ó. Se eu olho 3x, esse termo daqui, o 3x eu tenho como se fosse 3 quantidades da letra x. É como se fosse, ó, x e outro x e outro x. Então, ó, a soma de 3 números iguais, lembra que numa expressão algébrica a letra representa um número? Então, ó, se eu somo 3 números, eu vou ter a multiplicação por 3. Então, ó, se eu tenho 3x e represento aqui como uma multiplicação, se eu tenho uma letra só, então significa que eu tenho um x. Então, você vai lembrar sempre que quando não aparecer coeficiente, você tem que lembrar que tem o número 1 multiplicando a letra. Ou seja, é uma letrinha só. Logo, eu vou ter aqui como coeficiente o número 1. Tudo bem? Vamos ver aqui como que a gente reconhece alguns termos semelhantes. Agora que você sabe o que é termo, que tem que ter uma parte literal e um coeficiente.
Então guarda isso daí. Vamos ver como que a gente identifica termos semelhantes. Vamos embora. O que vem a ser termos semelhantes? Termos semelhantes, destaca aí no seu caderno, que são termos que possuem a mesma parte literal. Ou seja, quando você olha dois termos e a letra é totalmente igual, presta atenção nisso. Ela tem que ser totalmente igual, idêntica. Ah, por quê? Olha só, se eu coloco aqui, ó, o 7x. O 7x é um termo que o 7 é o coeficiente e o x é a parte literal. Se eu coloco aqui 3x, repara bem que as letras são totalmente idênticas. Alan, mas eu tô vendo que um x tem que ser igual ao outro x, eles são idênticos. Sim, mas olha só, quando eu tenho um expoente, observa aqui, se eu coloco o expoente 2 e aqui eu coloco o expoente 1, então nesse caso a gente não vai considerar a parte literal como totalmente idêntica, ok? Então, se eu coloco o expoente 2 e o outro, né, como não tinha nada, a gente sabe se não tem nada, o expoente é o 1. Então, eles não são termos semelhantes, porque a parte literal não é totalmente idêntica, ok? Guarda essa ideia aí. Então, aqui, ó, eu posso identificar nessa letra A alguns termos semelhantes. Por exemplo, o 7x, ele é semelhante ao menos 3x. Ah, professor, por quê? Porque a parte literal é igual, mas e o coeficiente é diferente? Pode ser? Pode ser. Então, a parte literal que tem que ser a mesma, ó. Guarda isso daí. Então, vamos lá. O 7 é semelhante, 7x é semelhante ao menos 3x. Beleza? E o 4 e o 1, a gente viu que isso daqui também é um termo algébrico, né? Tanto o 4 quanto o 1. E eles são também, a gente considera como termos semelhantes. Tá, professor, mas não tem que ter a mesma parte literal? Sim, mas se você vê dois números, você pode concluir que eles também são termos semelhantes. Você pode resolver operações entre eles. Presta atenção, outra dica aí, ó. Os termos semelhantes, eu já vou adiantar para vocês que a gente pode resolver operações entre eles. Guarda essa informação aí, tá? Vamos ver aqui a letra B. Na letra B, eu consigo ver que tem o 8x, depois tem outro termo aí que ele tem apenas o x. Sim, ó, aqui eu tenho 3x. Mas e o x ao quadrado? Lembra que a gente viu que se eu tenho um expoente diferente, eu não considero como se fosse termos semelhantes. Então, esse aqui, eu vou até pintar de outra cor, ele é um termo que não é semelhante ao outro. Então, eu só tenho aqui, ó, esses dois. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos analisar aqui mais alguns exemplos, fazer exercícios para vocês entenderem bem e ficar bem fixado na sua cabecinha. Quais pares de expressões são termos semelhantes? Vamos analisar uma a uma. Tem até a letra H, mas a gente consegue fazer rapidinho. Olha só. O 4x e o 8x possuem a mesma parte literal? Sim, então eles são termos semelhantes. Então já vou circular aqui, ó, a letra A. Na letra B, 9x com 5y. E peraí, ó, as letras são diferentes, então não são termos semelhantes. Se eu tenho o A
e menos A, eles são semelhantes? São semelhantes, porque tem a mesma parte literal. Lembrando, é claro, ó, até você acostumar, ó, o coeficiente do A é 1 quando não aparece nenhum. E aqui na letra D? A letra D tem uma fração. Quando está elevado, eu sei que não são semelhantes. Mas e quando tem uma fração, professor? Quando tem uma fração, repara que essa fração está multiplicando o y, ela está coladinha. Então eu encaro o 2/5 como se fosse coeficiente. Normal, ele não é expoente. Então, ó, aqui tem o y e do outro lado também. Logo, eu posso concluir que a letra D também possui termos semelhantes. Na letra E, aquela coisinha que eu falei com vocês, ó. Se tem o expoente diferente, aqui seria 1, né? Quando não aparece. Se tem expoente diferente, não são termos semelhantes. Na letra F, a letra F pode gerar dúvida. Por quê? Eu tenho aqui, ó, um termo que é 4A, aqui eu tenho outro termo que é 7AB. Aí o aluno olha, mas espera aí, aqui tem 4A, mas aqui também tem 7A, então eles são termos semelhantes. Não são. Presta atenção aqui, ó. Os termos algébricos em uma expressão algébrica, a expressão ela é completa. O termo são pedacinhos. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Eles são separados sempre por mais e menos. Sinal de mais e sinal de menos. Observa aqui, ó. Se eu coloco aqui, esse sinal de mais aqui. Esse sinal de mais aqui, ele me diz que eu tenho um termo algébrico aqui. Nossa, que bonito essa chave. Um termo algébrico aqui e um termo algébrico aqui. Se tivesse um sinal de menos, seria idêntico. Então, ó, na letra E, eu também coloquei um sinal de mais. No meio, poderia colocar um sinal de subtrair. Então, se eu tenho sinal de mais e de menos, entre alguns termos, ele mostra para mim que eu tenho termos separados, bem de cara. Então, ó, aqui eu tenho um termo e aqui eu tenho outro termo. Ok, então eu não posso separar o 7A como se fosse um termo isolado. Por quê? Porque não tem um sinal de mais ou menos entre ele e a letra B. Eles estão colados em uma multiplicação. Lembra que quando um número está colado com uma letra ou uma letra coladinha com outra letra, a gente vai ter uma multiplicação. Então, esse termo aqui, ó, ele é completo. Então, a parte literal aqui, ó, é o AB. Mas o AB é totalmente idêntico ao A? Não. Então, não são termos semelhantes. O 4A é o 7AB. Beleza? Agora na letra G. Na letra G eu estou comparando aqui o 5A com o 5B. Aí os alunos olham assim, às vezes vai na intuição e marcam como termos semelhantes. Tem 5 e 5. Repara bem que para ser termos semelhantes tem que ter a parte literal. Aqui só os coeficientes são iguais. Parte literal diferente, então são diferentes, tá? E, por fim, na letra H eu tenho Y e Y, parecido com a letra D, né? Olha só, a letra D é bem parecida. Então eu vou ter aqui, ó, que eles são semelhantes, porque a parte literal é o Y. Tá, professor, mas e agora? Como que eu reduzo os termos semelhantes? Aquilo que eu te falei, os termos semelhantes a gente consegue reduzir. Ou seja, é importante você saber identificá-los para você efetuar as operações. Por exemplo, na letra A, eu tenho 2x e o x. Eles são termos semelhantes? Sim. Então, eu já vou saber que eu posso fazer uma conta entre eles. Qual conta? Você tem que lembrar que na frente do x tem o número 1. Então quando você
tiver termos semelhantes, entre eles uma operação, você vai efetuar a operação, nesse caso aqui, apenas 2 coeficientes. E a letra, professor? A letra você vai repetir assim, ó. Você vai somar 2 com 1, 3. Então você vai botar 3 e vai repetir a letra. Ué, mas é só isso? Só isso. Você vai efetuar a operação entre os números, entre os coeficientes. A letra você vai repetir. Beleza? Então, ó, na letra B. Na letra B eu tenho, ó, o 4x. Quais os termos semelhantes ao 4x? Ah, o 2y não é. O 2y vou até circular de roxo. O menos 2x é semelhante ao 4x. Opa, então vou circular aqui, ó. Vou até deixar o sinal bem explícito que eles são semelhantes. E o 7y, ele é da cor roxa, porque é semelhante ao 2y. Então eu posso efetuar a conta entre eles. Vamos lá. Ó, 4x, primeiro eu vou separar aqui, né, para ficar mais bonitinho. Ó, 4x menos 2x. Aí depois eu tenho 2 positivo, né, que é o coeficiente do y, e 7 positivo, que é o coeficiente do outro y. E vou efetuar as operações entre os coeficientes. 4 menos 2 costuma dar 2. E eu repito a letra. Olha só que facilidade. E vou somar aqui 2 com 7 vai dar 9. Então, repito aqui a letra. Olha só que facinho. Então, você precisa saber o que são termos para quando eu falar, ah, olha esse termo aqui, olha esse termo. E vocês efetuarem as operações com termos semelhantes. Na letra C, nós temos como termos semelhantes do x, né, do 2x, apenas o menos 2x. Repara que aqui, ó, eu tenho um 3 elevado a 2. Ele não é semelhante com x. Então, eu vou reduzir apenas esses dois aqui, ó, 2x menos 2x. E vou repetir o 3x ao quadrado. Tá, professor, mas se eu faço a conta aqui entre os coeficientes, vai dar 2 menos 2, vai dar 0. Ah, vai dar 0x? É isso mesmo? É, vai dar 0x. Quando eu coloco 0x, repara só, 0 vezes qualquer número. Repara que aqui tem uma multiplicação, né? Lembra disso. Então, 0 vezes qualquer número. Não tem que dar 0? Ah, eu preciso adicionar alguma coisa com 0? Não, então essa parte aqui, ó, eu posso até omitir, porque vai dar tudo 0. Então, eu vou escrever apenas o 3x ao quadrado. Viram só, pessoal? Não é tão difícil assim reduzir termos semelhantes. Se vocês gostaram da aula, se vocês compreenderam, deixa aquele joinha. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo para poder te ajudar. Posso colocar outros vídeos aqui e, claro, não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque eu estou fazendo uma playlist sobre expressões algébricas para a gente entrar depois em equações. Tudo bem? Então por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo. Fui!